Olá, corte! Seja muito bem-vindo ao canal e a mais um vídeo da playlist Príncipes Reais. Hoje, você vai conhecer a biografia completa de Fernando Maximiliano José Maria de Habsburgo-Lorena, conhecido intimamente como Max, nascido como um grão-duque imperial da Áustria, nomeado de 1857 a 1859 por seu irmão mais velho, o imperador Francisco José, como vice-rei da Lombardia-Veneto. E mais tarde, apoiado pelo exército francês, ele se tornou Maximiliano I, imperador do México, um reinado que terminou muito mal, e você vai entender o porquê. Mas antes, tenho certeza que você vai deixar registrado por aqui seu apoio a esse trabalho, que é tão importante para continuarmos a fazer esse canal crescer e aparecer. Já deixo registrado também a minha gratidão. E se der, torne-se membro. Isso ajuda demais e temos algumas vantagens para os membros do canal. Custa menos que um cafezinho. E agora, venha comigo até o fim dessa história. Ele nasceu na capital austríaca, Viena, no dia 6 de julho de 1832. Seus pais eram Francisco Carlos da Áustria e Sofia da Baviera. Seu pai fez parte do conselho que governou no lugar do imperador Fernando I, de quem era irmão, entre 1835 e 1848. O seu primeiro nome, Fernando, homenageou o seu padrinho e tio paterno, o futuro imperador Fernando I, e o segundo, Maximiliano, homenageou seu falecido avô materno, Maximiliano I José, rei da Baviera. Seus pais tiveram 6 filhos, dos quais 4 sobreviveram à infância. Seu irmão mais velho era Francisco José I da Áustria, e os mais novos, Carlos Luís e Luís Vitor. Porém, há boatos de que Maximiliano era, na verdade, filho biológico de Napoleão II, falecido em 1832, o único filho de Napoleão Bonaparte, com quem sua mãe teria tido um caso extraconjugal. Apesar de não ter comprovação histórica, Sofia e Napoleão II tinham uma amizade bastante íntima, que provocava muitos rumores na corte, os quais a arquiduquesa jamais se preocupou em desmentir. Bem suspeito. Como era tradição na dinastia Habsburgo, recebeu uma educação primorosa. A maior parte do seu dia era gasto no estudo. As horas por semana de aulas aumentaram constantemente, de 32 horas semanais aos 7 anos, para 55, quando ele tinha 17. As disciplinas eram diversas: história, geografia, direito, tecnologia, idiomas, estudos militares, esgrima e diplomacia. Desde cedo, Maximiliano tentou superar seu irmão mais velho em tudo, tentando provar a todos que ele era o mais qualificado dos dois, apesar de ser Francisco José, o destinado a ser o imperador. O ambiente altamente restrito da corte austríaca não foi suficiente para reprimir Maximiliano. Ele era alegre, altamente carismático e capaz de cativar aqueles ao seu redor com muita facilidade. Embora ele fosse um garoto charmoso, ele também era muito indisciplinado. Em Trieste, uma cidade do nordeste da Itália, no mar Adriático, Maximiliano foi marinheiro por vários anos, vivendo muito tempo em alto mar. Colaborou no triunfo de sua nação em algumas batalhas. Trabalhou no desenvolvimento da Marinha Imperial e organizou a expedição do navio Novara, que se tornaria a primeira circunnavegação do mundo, conduzida pelo Império Austríaco. Politicamente,
O arqueduque foi fortemente influenciado pelo liberalismo do século XIX. No início de 1852, o arqueduque Maximiliano da Áustria, então servindo na Marinha, visitou Dona Amélia, a segunda imperatriz do Brasil, e sua única filha, Maria Amélia, também chamada de Princesa Flor, durante uma escala do seu navio em Portugal. Maria Amélia e Maximiliano já se conheciam de uma anterior reunião familiar em Munique em 1838, mas foi nessa visita que eles se apaixonaram e ficaram noivos. Ele deixou registrado que ela era muito educada e gentil, uma verdadeira princesa. Seu pai, o arqueduque Francisco Carlos da Áustria, era irmão de Maria Leopoldina, a imperatriz do primeiro reinado brasileiro, e mãe de Dom Pedro II, o meio-irmão de Maria Amélia. Laços fraternos e familiares uniam os apaixonados. O noivado, no entanto, nunca foi oficializado, devido à morte prematura de Maria Amélia em fevereiro de 1852. Maximiliano ficou devastado e relata-se que ele nunca se recuperou dessa perda. De luto pela perda da amada, Maximiliano passou a usar um anel contendo um cacho do cabelo da princesa até o último dia de sua vida. Mas era preciso seguir. Para pagar as suas dívidas da construção do castelo de Miramare, em Trieste, Maximiliano contraiu uma enorme dívida e um casamento com alguém que tivesse um belo dote parecia uma boa saída. Coincidentemente, em Bruxelas, Maximiliano conheceu a única filha do rei Leopoldo e da falecida rainha Louise de Orleans, e o romance floresceu. Precisando urgentemente de dinheiro, casou-se em 27 de julho de 1857 com Maria Carlota Amélia Augustina Vitória Clementina Leopoldina, princesa da Bélgica, sua prima em segundo grau. Na corte de Viena, ela foi muito apreciada por sua sogra Sofia, que viu nela o exemplo perfeito de uma esposa de um arqueduque austríaco. Sofia não gostava da imperatriz Elizabeth, conhecida por nós como Cici, esposa de Francisco José. Por sua vez, Carlota tinha ciúmes da amizade que existia entre a imperatriz e Maximiliano, que eram confiantes e compartilhavam gostos semelhantes. E por sua vez, Maximiliano, corroborando para a tese de que Maria Amélia foi na verdade o seu grande amor, peregrinou por todos os lugares por onde a princesa do Brasil havia vivido seus últimos dias, dando a entender que nunca a esquecera. Passou na casa onde ela faleceu e no hospital que a imperatriz Amélia, sua quase sogra, mandou construir em homenagem à filha. Ele registrou essa visita com as seguintes palavras, abre aspas, eu acordava para a vida e caminhava alegremente em direção a um futuro, mas morreu aqui a única filha da imperatriz do Brasil, uma criatura perfeita. Ela deixou esse mundo imperfeito pura, como um anjo que retorna para casa. Fecha aspas. Em honra a Maria Amélia, ele assumiu o tratamento de 2 pacientes do hospital por 1 ano. Na nossa playlist Curiosidades Reais, temos um vídeo só falando sobre essa história de amor. Depois desse, vá lá conferir. Mas agora Maximiliano era um homem casado com uma esposa muito nobre e de alto status. Leopoldo I, seu sogro, começou a pressionar Francisco José I para que concedesse ao seu irmão o cargo de vice-rei do reino lombardo-veneto. Assim, ele completaria suas ambições dinásticas para sua filha. Como vice-rei, Maximiliano viveu como um soberano,
cercado por uma imponente corte de camareiros e servos. A nomeação de um arqueduque, na verdade o próprio irmão do imperador, também teve como objetivo encorajar a lealdade pessoal da população local à Casa de Habsburgo. Carlota fez esforços para conquistar seus súditos, falando italiano, visitando instituições de caridade, inaugurando escolas e vestindo roupas lombardas nativas. Apesar de seus esforços, o sentimento anti-austríaco continuou a se espalhar rapidamente pela população italiana. Os esforços de Maximiliano na administração da província incluíram uma revisão do registro fiscal, uma distribuição mais igualitária da receita tributária, o estabelecimento de distritos médicos, a drenagem dos canais venezianos, a expansão do porto de Cuomo, a drenagem de pântanos, projetos de fertilização e a irrigação de planícies. Houve também uma série de projetos de desenvolvimento urbano. O casal viveu na cidade de Milão até 1859, quando o imperador Francisco José o retirou do posto. Aos poucos, a Áustria perdeu suas possessões na Itália e o arqueduque decidiu retirar-se da vida pública e foi para seu castelo de Miramare. Na Itália, a notícia da demissão de Maximiliano foi recebida com entusiasmo sarcástico pelos estadistas de lá. Em 1859, Maximiliano foi abordado por monarquistas mexicanos para reivindicar o trono do país. Ele inicialmente se negou, mas quando a França conseguiu invadir e ocupar grande parte do México, Maximiliano decidiu reconsiderar. Ele acabou sendo persuadido pelo imperador francês Napoleão III, que lhe prometera apoio. Napoleão III, que queria estreitar os laços com a Áustria, acreditava que Maximiliano era o candidato ideal para ocupar o trono do México. Mas antes de dar esse passo, Maximiliano esteve no Brasil, em 1860. Veio visitar seu primo, Pedro II, e viajar por 2 meses nos territórios brasileiros. A viagem, que incluiu Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo, teve grande impacto no jovem austríaco, que descreveu as maravilhas de suas descobertas em um livro intitulado Lembranças da Minha Vida, um título traduzido, já que a obra só foi publicada em língua inglesa no ano de 1868. No capítulo dedicado à Bahia, Maximiliano descreveu o momento de sua chegada. Abre aspas. Este foi um daqueles momentos felizes em que um novo mundo, no sentido mais completo da palavra, abre-se diante de alguém. Fecha aspas. Pausa para concordar com Maximiliano. Eu adoro a Bahia. Beijo aos baianos que nos seguem. Terra linda. O historiador Henrique Grause sugere que Maximiliano se tornou estéril devido a uma doença venérea, contraída de uma mulher brasileira, uma amante, quando ele passou um tempo no país após a sua demissão como vice-rei. No México, as mudanças políticas que atrairiam Maximiliano vieram em 1863, quando as tropas francesas ocuparam a capital. Com a derrota da República, os conservadores mexicanos viram uma oportunidade de reinstaurar a monarquia, com um aristocrata europeu que lhes permitisse recuperar o poder e eliminar as leis reformistas liberais. Em maio de 1864, quando Maximiliano desembarcou no porto de Veracruz, ele chegava a um país extremamente dividido e instável. Os novos soberanos entraram triunfantemente na capital, a Cidade do México, em 12 de junho de 1864, onde o casal imperial
foi coroado na Catedral Metropolitana da Cidade do México. Carlota e Maximiliano escolheram viver no castelo de Chapultepec, um castelo construído no local em que viveram os últimos imperadores astecas. Ele tentou implementar políticas liberais, mas sem sucesso. Tentou financiar casas para os mais pobres, perdoou dívidas dos camponeses, reduziu a jornada de trabalho do povo e também baniu o trabalho infantil. Apesar de ter tentado implementar reformas populistas, acabou nunca sendo popular entre o povo mexicano. Carlota e Maximiliano não tiveram filhos, mas em 1865 o casal imperial adotou Agustín de Iturbide y Green e Salvador de Iturbide y Marzán, netos do ex-imperador mexicano Agustín de Iturbide. Agustín e seu primo receberam os títulos de príncipes de Iturbide e o estilo de alteza, e foram classificados como sucessores da família reinante. Devido às suas tendências liberais, Maximiliano logo perdeu o apoio dos conservadores. Os Estados Unidos da América viram a ocupação francesa como uma violação da doutrina Monroe e pressionaram a França a se retirar do México. Em 1866, as forças francesas começaram a evacuação e Napoleão III aconselhou Maximiliano a abdicar e fugir, o que ele recusou. Abre aspas. Um Habsburgo nunca abdica, sob circunstância alguma, fecha aspas, lhe disse sua mãe em uma carta. Ele assumiu pessoalmente o comando de seus soldados e tentou resistir. Em outubro de 1866, quando o Império começou a vacilar, Maximiliano escreveu a Alice Iturbide que estava devolvendo seu filho Agustín aos seus cuidados. Os seus filhos adotivos deixaram o país nesse momento de grande agitação. Numa tentativa desesperada de salvar o trono do marido, Carlota retornou à Europa em busca de ajuda para Maximiliano. Após a negativa de Napoleão III em ajudá-los, em plena audiência com o Papa Pio IX, a imperatriz subitamente começou a ter um colapso nervoso. Após um cerco em Santiago de Querétaro, Maximiliano foi capturado, aprisionado, julgado por uma corte marcial e sua pena. Vou deixar aí no texto, para não diminuir o alcance do vídeo, já que a plataforma não gosta dessa palavra. Juntamente com seus generais, Tomás Merria e Miguel Miramón, ele perdeu a sua vida em 19 de junho de 1867. Um de seus últimos gestos foi retirar o anel que usava com a mecha de cabelo da princesa Maria Amélia e pedir que ele fosse devolvido à mãe da moça. Muitos celebraram sua execução, especialmente os republicanos. Seu corpo foi embalsamado e exibido no México. Só foi repatriado para a Áustria 6 meses depois. Depois de chegar em Trieste, o caixão foi levado para Viena e colocado na cripta imperial em 18 de janeiro de 1868. A capela memorial do imperador Maximiliano foi construída na colina onde sua execução ocorreu, onde até hoje se celebram missas por sua alma. Carlota enlouqueceu definitivamente ao ter a notícia da execução do marido. Ela passou 60 anos confinada em um castelo na Bélgica e faleceu em 19 de janeiro de 1927, aos 86 anos. Maximiliano era admirador do Brasil e sonhou com uma aliança regional entre Brasil e México, o que nunca se materializou. Jovem liberal e sonhador, sabia pouco da realidade política do país que aceitou governar. A avaliação dele perante os historiadores é controversa.
com muitos o louvando por suas reformas e outros o condenando como um político ineficaz. Uma estátua de Maximiliano fica hoje no 13º distrito de Viena, em frente à entrada do Parque do Palácio onde ele nasceu. Abre aspas. Maximiliano era um homem de pouco caráter. Gastava muito dinheiro em obras, sem dúvida lindas, mas não se dava conta de que financeiramente o império não era viável. Ele tentou virar mexicano, vestia-se de charro, traje tradicional local, aprendeu espanhol, tentou obter a simpatia das comunidades indígenas e às vezes até conseguiu. Mas no final, e isso Carlota lembra em uma carta, ele não passava de um príncipe estrangeiro, cuja força estava fundamentalmente nas tropas francesas. Fecha aspas. Explica o professor Zagal, da Universidade Pan-Americana. O fato é que a história do austríaco Maximiliano Habsburgo, no chamado Segundo Império Mexicano, foi um episódio trágico, mas que permanece exercendo um certo fascínio por lá. Mas agora que te contei a história, é a sua vez de me contar a sua opinião e as conclusões desse vídeo, que por aqui é você quem faz. Muito obrigada pela honra da sua companhia. Te encontro nos nossos comentários. Até lá!